Caros irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, você aqui em nossa paróquia, chegamos ao 25º domingo do tempo comum e hoje a palavra de Deus nos traz um ensinamento muito profundo de Jesus, que se desdobra talvez em dois aspectos na vida do discípulo que aprende do Mestre: o servir e o acolher. O Evangelho de Marcos, que estamos lendo, se vocês se recordam, na semana passada eu dizia que era o primeiro anúncio da paixão, e Jesus falando da sua paixão, que iria morrer. Pedro logo reage: não, Senhor, não, isso não te aconteça. Hoje nós encontramos em Marcos Jesus novamente ensinando este grande mistério, e ele diz abertamente aos discípulos. Veja que o Evangelho traz a sensibilidade do evangelista. Jesus estava caminhando, atravessava a Galileia, então já tinham saído de Cesareia de Filipe na semana passada, estavam descendo para Jerusalém e agora em Cafarnaum. E Jesus estava caminhando e ensinando, mas não queria que o povo soubesse, não queria que ninguém soubesse. Jesus está caminhando. Aqui o primeiro aspecto que Marcos ensina, que ele vai dando Jesus um pouco para dizer quem é esse Senhor, o segredo messiânico. E depois Jesus também está andando para Jerusalém, mas um pouco em segredo, porque ele sabia que ele corria risco. Já queriam prendê-lo, matá-lo. Então ele precisava também do seu tempo com os discípulos para o ensino. E ele traz algo tão importante: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens e eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressuscitará. É o grande mistério da vida do Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. O querigma que o cristão deve viver para dizer: é aqui a centralidade da nossa fé. Mas eles não tinham compreendido e tinham vergonha, tinham medo de perguntar, ou melhor, tinham medo de perguntar, eles não estavam entendendo. Aquele que caminha com Jesus deve sempre se aproximar, ter uma intimidade, para também conhecer os objetivos do seu caminho. E ali Jesus, chegando em casa, faz a grande pergunta que acredito que eles não esperavam: o que vocês estavam conversando então pelo caminho? Aí é vergonha. Eles não estavam conversando sobre a lição que Jesus tinha lhes dado, mas eles estavam conversando quem seria o maior. Imaginem só, a gente fica até roxo de vergonha quando tem que responder alguma coisa que a gente não quer, não é? Jesus anunciando para eles o grande mistério da sua paixão, morte e ressurreição, e eles ficaram calados porque eles tinham discutido quem era o maior. Talvez essa discussão ainda continua na vida da comunidade, pois discutir quem é o maior significa que tem sempre os menores, tem aquele que tem que ser abaixado, alguns até envergonhados. Eles não respondem por vergonha, ficaram calados. Esse sentimento, com certeza, continua na comunidade, talvez continue até hoje, talvez.
Provavelmente sim, porque entre nós humanos há sempre um ar de rivalidade, de inveja, de fazer fofoca do outro, de disse-que-disse, de quem é que manda aqui, que eu que coordeno essa pastoral, esse grupo, essa paróquia, sou eu que mando. Jesus, o Mestre, Ele sim manda, e o seu mandato é serviço. Eu vim para servir. Ele lavou os pés. Então, se você quer ser o primeiro, Jesus não diz que não pode ser o primeiro. Olha que interessante. Se alguém quiser ser o primeiro, a gente precisa querer coisas boas para a nossa vida. A gente precisa querer se formar mais, querer ser ainda mais conhecedor. É importante. Mas quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Aquele que serve a todos e não ser servido. Aquele que serve é aquele que se abaixa como Cristo se abaixou na quinta-feira santa para lavar os pés. Aquele que serve é aquele que toca o moribundo, que toca o doente, que toca o leproso e diz: fica curado. Aquele que serve é aquele que chama os discípulos. Jesus sentou, chamou os 12 e lhes deu mais essa lição: quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Essa é a primeira grande lição nossa: servir. Na comunidade, ela só vai bem e nós só faremos a vontade de Jesus quando todos formos uma grande comunidade de iguais. Ainda que tenha um coordenador, esse, aquele, o padre, o bispo, todos devem vestir o avental do serviço. Todos. Como é triste na sociedade, no mundo, na igreja, em nossas comunidades. Aqui não acontece, mas são as outras só, bem longe daqui. Se acontecia até mesmo entre os discípulos de Jesus. Santiago, na sua carta, ensina isso: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens. É a segunda leitura. Onde tem inveja, onde tem rivalidade. Eu sei fazer melhor, o meu jeito é melhor, eu que sei coordenar, você não sabe nada. Coitados, estão servindo não a Deus, mas o seu próprio egoísmo. Saibamos, meus irmãos, nos vestir verdadeiramente daquilo que o Senhor nos pede: modéstia, conciliação, misericórdia, bons frutos, semear a paz, e não a guerra, e não a inveja. E Jesus dá ainda uma outra lição. Veja que a aula de hoje foi pesada. Acolher, servir e acolher. Ele pega uma criança, talvez a menor que tinha ali, põe no meio, coloca no meio deles e, abraçando-a, diz: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. A criança no tempo de Jesus era talvez somente contada, mas não servia, não tinha lugar, não tinha leis que as defendiam. As crianças eram exploradas, até mesmo pelo serviço, pela mão de obra barata, escravizadas. Ainda hoje, quantas crianças por esse mundo são exploradas? A criança indefesa. A criança é símbolo daquele que precisa ser cuidado. A criança é símbolo daquele que precisa de atenção. Todos nós precisamos de atenção, todos nós precisamos de cuidado.
nós gostamos tanto de ser bem acolhidos, não é? Quantos que me dizem assim: nossa, que gostoso estar aqui na comunidade, a gente é bem acolhido, a gente recebe um abraço. Que bom que seja assim para com todos. Ser acolhido, ou melhor, acolher, saber acolher. E saber acolher é também agradecer por aqueles que nos acolhem. No seu coração hoje, lembre talvez daquele que te convidou para vir para a comunidade, daquele que te acolheu com um abraço quando você precisou, daquele que te acolheu aqui na comunidade e disse: que bom que você está aqui, com um sorriso, com um abraço, não com cobranças. Nós temos que ter muito esse cuidado, porque muitas vezes a gente vai falar para o outro: nossa, faz tempo que você não vem, mas a gente cobra ele. Diga da saudade que você está sentindo da pessoa, diga da falta que ela está fazendo, e não cobrar. Ou não cobrar porque nós não sabemos o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Uma visita, um abraço, cura muito. Saibamos então, meus irmãos, acolher, servir e acolher, servir e amar, estarmos dispostos, ajudemos-nos uns aos outros, e assim nós faremos uma grande comunidade, como Cristo nos quer. Ajudemos-nos uns aos outros, para que vocês também me ajudem na missão de evangelizar o padre, a irmã, os coordenadores, mas não só nós, todos, dizendo: meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui. Que Deus nos ajude a vivermos verdadeiramente esse amor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos encaminha, é o Senhor que nos faz viver com o seu exemplo. Que esta lição seja para nós um grande pensar. O quanto eu tenho sido gentil com as pessoas, o quanto eu tenho sabido servir, sorrir, e o quanto eu tenho acolhido, o quanto eu tenho me preocupado. Reze também por aqueles que te acolheram um dia, para que você possa também acolher. Amém.